Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o arquiteto Renato Delime e você está no Arquipod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante. Com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados, prêmio com atendimento incomparável e Venute, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Vista-se para brilhar. Tatá, minha querida, tudo bem com você? Muito bom. Eu tô aqui impressionado com a forma como você fala, Renato. Tudo ótimo. Obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço. Só vou ajeitar seu microfone aqui um pouquinho. Tatá, olha só, para quem não te conhece, CPF, identidade, comprovante de endereço. Bom, eu sou a Tatá Azevedo, esposa do Robério, mãe da Amora e sou empresária, dona da TAG Soluções em Recursos Humanos. Sou apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas, de líderes e de empresas, né? Fazer com que as pessoas, né, e as empresas consigam atingir ali os seus objetivos através do desenvolvimento da cultura. Tá, interessante, olha só. Como é que surgiu esse convite aqui? Vou explicar para o pessoal também. Eu procurei a empresa da Tatá para recrutar um vendedor para minha empresa. E chegando lá, eu conversei com o Robério, e o Robério teve uma conversa comigo tão interessante. Eu falei, Robério, você tem que ir no meu podcast. Eu falei, Renato, eu não, vai a Tatá. A Tatá é melhor que eu. Eu falei, impossível. Ele falou, não, a Tatá é melhor do que eu ainda. Eu sou um pouco mais tímido e tal, mas ele me explicou muitas coisas interessantes sobre traços de personalidade, né? Essa questão de traço de personalidade influencia muito na hora da contratação, porque as pessoas, cada um tem um perfil profissional. Foi o que eu entendi com ele. Ele também já traçou minha personalidade também, já sacou. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Tá bom. Eu quero ver com você agora, porque eu peço para os meus convidados, né? Eu faço uma brincadeira de pedir um presente. O que você trouxe para mim? Uma mídia. O que Renato, eu fiquei pensando em muitas opções do que eu poderia trazer para você, em vários livros, assim, que tem a ver com o que eu trabalho no dia a dia, né? Mas o que eu poderia trazer que não seria uma coisa fácil de você conseguir adquirir? E eu trouxe para você hoje quase a Bíblia, né, da análise comportamental, que é da Sólides, que é hoje a maior player hoje no mercado em termos de análise comportamental. E eu trouxe para você a minha apostila com uma dedicatória, tá? Nossa, que aonde chique. tem ali destrinchado os 4 perfis e todos os indicadores hoje, que quando eu vou fazer uma análise comportamental, eu aplico no time, eu aplico nos líderes, para a gente entender quais são as tendências comportamentais, para entender o que o meio está exigindo, e aí sim conseguir traçar um plano de ação para que ele realmente consiga atingir esse objetivo. Tá, deixa eu mostrar para o pessoal aqui então, olha só. Opa! Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Método Sólides, é uma apostila, né? É uma apostila. Apostila Método Sólides. Olha, tem um dedicatório, deixa eu ler aqui, ó. Nenhuma empresa pode... Você quer que eu leia? Quero que você leia pra mim. Apesar da letra ser linda. Eu tô sem óculos também. Nenhuma empresa pode honrar seus compromissos ou adaptar-se bem a mudanças, a menos que seus líderes pratiquem a disciplina da execução em todos os níveis e extrai o melhor de cada um, seus liderados, em seu perfil comportamental. Olha, legal demais. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Olha só, pessoal. Eu que sou analfabeto mesmo, tá? A leitura tá ótima, o problema sou eu, tá? A gente tá tão acostumado. É porque depois a gente passa dos 40, né? A gente fica negando o óculos. A gente tá tão acostumado, né, Renato, com celular, com computador, que às vezes é até difícil da gente fazer uma leitura. Não, menina, você sabe que às vezes eu vou escrever, eu escrevo errado. É. Eu digito rapidinho, digito tudo certo. Eu vou escrever, daqui a pouco eu começo a passar uma letra na frente da outra, assim, sabe? É super comum. Mas aí, vamos voltar naquele assunto que eu tô curiosíssimo sobre os perfis comportamentais. Esse assunto ele é importante, é interessante porque eu já vi assim 1 ou 2 líderes grandes assim, o pessoal falar assim, o que é acho que foi um rapaz que falou uma vez também. Assim, tem várias situações que acontecem esse tipo de coisa. Chegou em Harvard, quem tem problema com a parte financeira, levanta a mão. Quem tem problema com administrativo, quem tem problema com pessoas, todo mundo levanta a mão. Né? E teve um CEO também agora, acho que foi uma empresa de aviação, não sei se foi da Azul, esqueci o nome agora, que não sabia nada de aviação, mas ele sabia de pessoas. Ele foi contratado
Porque a parte técnica, né, se adapta, né? É treinada. Mas quem sabe lidar com gente, né, é uma ciência, né? Então, Tatá, como é que funciona essa questão do perfil comportamental? Bom, para quem não conhece, né, sobre os perfis, são 4, que é, na verdade, o nosso cérebro. Então, de acordo com a nossa história, de acordo com a nossa educação, as pessoas que nos criaram, a gente teve preferências cerebrais. Tem o perfil executor, depois o perfil comunicador, o planejador e o analista. E tem uma ordem que a gente faz essa leitura, que tem a ver com a capacidade de raciocínio da pessoa. Então, o executor, ele tem o mais rápido raciocínio. Então, é aquela pessoa impaciente, ela não tem... ela já voltou com o pensamento, muitas vezes ela completa a sua frase ou te atropela. Certo. Não porque ela seja uma pessoa ruim, mas é o jeito, o modus operandi dela, digamos assim. E aí vai desacelerando ali a tomada de decisão de acordo com essa sequência que eu te falei. Então, Entendi. o comunicador, que são tanto o executor quanto o comunicador, são perfis mais extrovertidos. Então, eles são mais para fora do que para dentro. Como o planejador e o perfil analista, que são mais introspectivos. Sempre me perguntam, Tatá, tem um perfil que é melhor do que o outro? Não, são apenas características. Agora, com relação à função, vai ter perfis que têm competências, vai ter habilidades, características que se adequam melhor. Então, falam para mim assim, Tatá, vendedor tem que ser só executor e comunicador e executor? Não necessariamente. Por exemplo, na área de corretagem, que eu atuei mais de 5 anos e atuo ainda hoje, eu já tive uma corretora em específico que tinha um perfil analítico e ela fazia o resultado de uma loja inteira. Ela vendia 8 apartamentos média mês. E ela tinha um perfil introvertido. Mas eles demoram um tempo maior para poder adquirir conhecimento, né? Eles precisam de embasamento para poder argumentar, para poder falar. Normalmente são pessoas que preferem o contato tete a tete, 1 a 1, do que no coletivo. Então, assim, as pessoas podem adquirir, como a gente estava conversando antes da gente começar a filmar, né? O elefante em cima da bola. Então, as pessoas também, elas têm a capacidade de aprender, né? Com o tempo e se adaptar dentro da função. O que mais que eu posso falar? Tem tanta coisa para poder falar sobre você eles. falou daquele perfil que é o D, que é o dominante, né? Isso, que é o perfil executor. É o perfil executor. Aí a gente tem o comunicador. Isso, que é o influente. Que é o influente. Lá na Bíblia, o perfil de Pedro, né? o amigo de Deus, né? De Cristo, quer dizer. Que é um perfil extremamente comunicativo, ele precisa das pessoas, né? Diferente do perfil do executor, que é um perfil mais processual, faca na caveira, focado em resultado. Comunicador, ele necessita de relacionamentos para ele estar com a energia lá no alto. Ele necessita de elogios para estar no positivo, né? É um perfil que se afasta com desprestígio, né? O não visualizar a importância dele dentro daquele ambiente. Eu tive um gerente, né? Que ele trabalhava durante todo o mês para ele ser elogiado na reunião, na frente de todo mundo. Ele não se importava, às vezes, com o valor monetário. O que ele queria era ser elogiado pela única gestora que era mulher em todo o país. Mas o gerente ele não teria que ter um perfil dominante, por exemplo, ou não? Não necessariamente. Então não tem assim aquela profissão que se encaixa mais em cada perfil? Então, por exemplo, o perfil da venda, você não pode ter medo de falar com as pessoas. E quem tem um perfil mais introspectivo, ele pensa várias vezes se ele vai falar ou não. Ele pensa mais no processo. Ele tem mais medo de entrar em contato com as pessoas. Então, quando a gente busca um perfil de venda, de contato com o público, a gente busca perfis que são mais extrovertidos, que não vai ter esse medo de falar com a pessoa, de receber um não, que vai conseguir lidar com isso sem nenhum problema. Um perfil analista, ele tem medo desse primeiro contato. Ele não vai levantar, por exemplo, um perfil planejador, ele não vai levantar lá e ir até você. Ele espera que a pessoa vá até ele.
Então, ele é um perfil muito mais... Os introvertidos são perfis muito mais de acabativa do que de iniciativa, que é o caso, né, desses dois perfis que são mais extrovertidos. Eu acho até que no caso da pessoa ter um sócio, é bom até que ele pegue de outro perfil, né? Porque eu vejo algumas sociedades, até entre arquitetas e tal, sempre tem aquela que é mais vendedora e aquela que é a parte mais técnica, né? Administrativa. Isso, então, quer dizer, elas acabam se completando, né? Diz que o sócio tem que ser o mais diferente possível de você, né? Para ter um bom casamento, né? É, para ter um bom casamento. Agora, assim, em termos de autoconhecimento, vamos dizer assim, porque eu disse assim, que quando eu fui lá e conversei com o Roberto, eu aprendi um pouco mais até sobre mim mesmo. E a conversa foi rápida, o papo foi rápido. Como é que quem quiser entender um pouco mais sobre você pode fazer? Existe um teste para isso, não existe? Isso. Hoje eu utilizo a Solides, né, como uma parceira, onde eu envio o link para a pessoa, você faz ali o teste, são 2 perguntas. Tem 97,97% de assertividade, é uma ferramenta onde funde 7 metodologias. Não me pergunte como que funciona essa fusão, mas são 7 metodologias. E é validada pela USP e também pela FINEP. Então, ela é certificada, né? É garantia. Sempre me perguntam assim, mas só são 2 perguntinhas? São só 2 perguntas? São só 2 perguntinhas. E ele consegue trazer, assim, uma quantidade de mais de 50 informações para mim, com 2 perguntas fechadas. 2 perguntas. Não, são perguntas abertas. Abertas. São várias características ali do perfil. Então isso aí não é uma planilhinha que você vai preenchendo e dá um resultado. Alguém tem que analisar. É um sistema. Então você faz o preenchimento e ele emite um relatório para mim. Já bonitinho com todos esses indicadores. Mas como assim com 2 perguntas? Eu já fiz teste. Eu fiz aquele de dominância cerebral que dos animais. Dos animais, né? Que é tubarão, que eu acho que é mais ou menos de acordo com o dominante. A águia, que é aquele cara que gosta de inovar. Criativo. Criativo. Tem o gato, que é o que fala. E tem o lobo, que é o cara mais organizado, vamos dizer assim. Que mexe planejador. Mais com planejador e tudo. Esse eu fiz... Caramba, deve ter 50 perguntas. E um outro também que eu já fiz, eu fiz o DISC também, mas no DISC que eu fiz, tinha muita pergunta. E fiz um outro também que, esse é um pouco mais complexo, que ele traça o seu tipo de personalidade. Mas assim, são letras, TJ, não sei o quê, eu não lembro. Eu sei que pra mim deu professor. Deu professor. Que é uma habilidade do teu perfil, que é o perfil comunicador. Eu suspeito, tá, Renata? Eu tenho que fazer o teste em você pra ter certeza, mas eu suspeito que seja o perfil comunicador. Gente, eu tô curioso. 2 perguntas, eu tô curioso. São 2 perguntas. Ele traz uma riqueza de informações a respeito da pessoa. E o bacana de você fazer a aplicação disso dentro de uma empresa, primeiro, você aumenta a energia do time automaticamente por você trazer uma ferramenta de autoconhecimento, que é um pilar da autoestima. Você consegue entender aquela pessoa, as tendências comportamentais dela, saber se ela está se adaptando ao que o meio está exigindo dela ou não. E com base nessa análise, você consegue traçar um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, para onde eu quero que essa pessoa vá? Tanto na parte comportamental quanto na parte técnica. Porque às vezes você vai pegar lá um perfil de vendedor que ele não está performando e a gente consegue entender qual é a raiz daquilo dali. Às vezes ele está com uma energia baixa porque ele está passando por um momento de transição, um momento de mudança. Então você consegue ter mais detalhes para você conseguir fazer o direcionamento melhor daquela engrenagem que é tão importante dentro da sua empresa. Entendi. E tem como assim, eu sozinho conseguir me melhorar, só fazer um teste desse, dá para estudar sozinho? Qual que é a sua formação? Você é psicóloga? Eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela Católica de Brasília e tenho 8 certificações em coach e uma delas é de analista comportamental pelo IBC. Entendi. Que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Então, se eu pudesse resumir o que é esse trabalho, essa abordagem, porque é uma das, né? São várias formas de você trabalhar. É você entender o estado atual da pessoa, ou seja, o relatório da Solides, ele me emite uma radiografia, assim, né? Um retrato seu. Então, como que você está naquele momento? E aí eu venho
fico fazendo perguntas para validar se tudo aquilo é real, e os seus objetivos. Eu quero aumentar o faturamento, eu quero ter um melhor desempenho na minha comunicação junto à minha cliente. Ou às vezes eu tô falando demais, né? Tô ultrapassando do ponto ali com a minha cliente, isso está me fazendo perder a minha credibilidade. Então eu preciso entender o objetivo, e aí que é a cultura, né, que eu falei ali naquela frase. Não adianta a gente e o gestor pensar que só entender o estado atual, traçar ali o plano, construir, né, as metas e deixar. O que é mais importante é o acompanhamento do líder na execução dessas metas, porque senão não funciona. Então eu já tive a oportunidade de aplicar essa ferramenta em diversas empresas, né? Deu certo, deu errado também. E aí o que eu aprendi, principalmente, o acompanhar. É você dar a direção, mas você acompanhar a execução de tudo. Não adianta você achar que está na sua sala, vai resolver, ou tipo, ter os momentos de reunião e achar que a operação vai conseguir caminhar sozinha. Então isso aí você treina também o líder também. Não é só você fazer seleção de pessoal e pegar o melhor perfil, não. Treino o líder. E é top-down. Eu já tive a experiência de tentar fazer de baixo para cima, aonde o líder ele perde a referência se torna o consultor ou a treinadora que está lá na operação. Gera um desgaste muito grande, só que quando você sai da empresa, perde a referência. Entendi. Então, tem que ser de cima para baixo. Então, o cachorro é a cara do dono, né? É a cara do dono. Por exemplo, se você dá um treinamento onde algo vá contra o que o dono ou o gerente acredita, seu treinamento morre no dia seguinte. Não funciona, ele não tem perenidade. Então, tem que estar alinhado muito bem a comunicação com a liderança para depois você chegar na equipe. Desenvolver uma cultura é um dos maiores desafios. Acho que se eu pudesse resumir o que eu faço hoje, né, dentro das empresas, né, é o desafio da execução. Então, é lindo a parte de planejamento, é super bacana a construção ali dos planos de ações, né, para a equipe, para a empresa. Mas o grande desafio é você tirar aquilo ali do papel, realmente fazer com que a equipe, que a empresa realmente entenda o que é a cultura, esse DNA que, por exemplo, da Casa Suprema, o sangue azul de vocês, né? O que significa o diamante, qual é a missão, a visão, os valores, que são os comportamentos que você espera que a sua equipe tenha no dia a dia, na prática, que na verdade é uma personificação, a Casa Suprema de você. De cada uma das empresas é a personificação do dono. Então esse é o grande desafio, é traduzir isso para que isso chegue na equipe. Eu tenho um código de cultura da minha empresa. Olha que bacana! Como é que foi? Eu peguei o código de cultura de várias empresas para poder entender como é que funcionava. E eu vi que código de cultura de empresas, todas são completamente diferentes. Por exemplo, a Netflix, tinha uma coisa lá que na minha empresa não cabe. Por exemplo, aqui a gente não segue regras. E aqui na minha é o contrário, aqui a gente segue regras. Né? Eu gostei muito da Toyota. Agora, por exemplo, tem código de cultura de empresa que é assim, o lucro, vamos dizer. Só que não fala como, então quer dizer, a qualquer custo. Então, quer dizer, não entra na cultura da minha empresa. Né? Aqui a gente tem a questão de transparência, a questão de ser um corpo, né? De a gente ser sincero com os outros e tal, ter comunicação aberta, esse tipo de coisa. Depois eu quero te mandar para você dar uma olhada. Tá bom. Foi eu que escrevi, viu? Show de bola. E tem missão, visão e valores também. Legal. A timeline, a sua história, é encantador, assim, eu me encanto por isso, né? Cada empresário que eu sento, eu tenho muita curiosidade de saber como é que tudo começou, qual é a origem, né? O que foi que você ralou lá no início, como que foi essa construção toda. E muitas vezes isso não é passado para o time. E encanta. Por exemplo, eu tenho uma das empresas que eu faço acompanhamento, empresa milionária, que ele começou vindo lá do Maranhão, como office boy, construiu um império hoje dentro de Brasília, sabe? E eu falo assim, gente, a sua equipe sabe disso? Ai, não. Por que não sabe disso? Isso vai dar uma força para o time de frente ali, a operação, vai ser uma força que você tem. A cultura é uma força invisível. Então, você tem que saber utilizar isso a seu favor. E quem é o seu cliente também precisa conhecer a sua cultura. Quem é você? Tem que ser levado isso para o Instagram,
tem que ser levado isso pro site da melhor forma possível, ser comunicado dentro da empresa, né? E é uma das coisas que eu sou mais apaixonada, que é conseguir fazer tirar da cabeça de vocês, né, dos empresários, traduzir e criar formas na prática disso acontecer no dia a dia mesmo da empresa. Tá, eu fiquei super interessado nesse assunto que você está falando, porque assim, quando eu fui lá na sua empresa, eu fui atrás de uma empresa de recrutamento e RH. Agora eu estou vendo que vocês também passam para dentro da empresa, né? Vocês trabalham com algum escritório de arquitetura? De arquitetura, eu já tive uma coach maravilhosa, arquiteta. Agora de arquitetura não, agora de construção civil, de corretagem, da área da beleza, referências hoje em Brasília, sim. E o que você cura lá? A pessoa te chama lá, você pega desse jeito e entrega desse jeito, né? O que é o que você pega e o que você entrega? Que transformação assim que você poderia dizer pra gente assim, de uma forma que a gente consiga entender, assim, de uma forma mais prática? Processo. Um dos pontos, né? Toda empresa ela tem que ter o PPR. Processos, pessoas alinhadas com esses processos, caminhando dentro desse caminho, né? E resultado. Então, hoje eu entro dentro da empresa e faço a construção junto com a equipe dos processos e desenvolvo a equipe para atingir o objetivo da empresa. Gente, eu não sabia que vocês faziam estudo. Eu não sabia. Então vocês fazem aquele gerenciamento da qualidade também? Gerenciamento da... documentação, processos, arquivamento? Os POPs, né? Você diz? Os procedimentos operacionais. Então, hoje o que a gente faz? A gente entra para entender o que é a cultura da empresa, para a gente poder descer para a ponta. Para a empresa que quer ter documentada a inteligência e que sofre, principalmente quando um funcionário sai, ele leva a inteligência se você não tiver documentado. E aí você fica sofrendo ali, tentando encontrar uma pessoa o mais próximo possível da última, sendo que você jamais vai conseguir ter aquilo ali de volta. Então, todas as informações da sua empresa têm um valor assim, de mercado, tem um valor real, monetário. E isso precisa estar documentado. A inteligência que está na cabeça de todos os seus funcionários precisa estar escrita. Se você quiser um dia vender as ações ou vender a sua empresa, né, como um todo, se você tem isso documentado, é muito mais fácil. Não é só o plano de negócios, é todos os procedimentos, é toda a sua cultura criada prontinho ali, né, em manuais, etc. Ah, entendi. Eu já ouvi dizer que isso demora uns 5 anos, né? Para escrever todos os processos da empresa? Depende da empresa. Depende da quantidade de pessoas que estão envolvidas também no processo. Então, hoje eu envolvo os funcionários para a gente poder fazer a construção de todos os POPs. Então, a gente ensina o que é o documento, de como que funciona o passo a passo, qual a importância daquilo dali que ele está construindo. E traz uma visão mais detalhada do que precisa ser feito. Então, durante o processo, o pessoal vai falando assim, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que tinha todas essas etapas para poder fazer uma coisa simples. Por exemplo, como é que você faz café? Se você colocar água no copo ou na água, né? Então, cada pessoa tem a sua forma de fazer. Por exemplo, a minha eu vou fazer na minha cafeteira. Vou colocar a cápsula lá. Então, tem gente que coloca açúcar, né? Junto com o pó, tem gente que coloca depois, enfim. Então, cada um tem um jeito de fazer. E se você tem isso tudo documentado, fica muito mais fácil de você treinar a sua equipe, de você desenvolver a sua equipe, de você melhorar os processos para que realmente aquilo que foi projetado realmente seja executado. Então, basicamente, processos de desenvolvimento de pessoas para atingir os resultados, os objetivos da empresa. Dizem que a empresa ela é tão boa quanto as pessoas e os processos que tem nela, né? Exato. Tá, por exemplo, eu tenho minha empresa e eu tenho os processos na minha empresa. Só que o que acontece? Às vezes você vai começar a escrever um processo e ele começa a ficar muito longo, né? Como é que você indica começar? Por um checklist? Como é que é? Dentro de cada empresa tem os cargos. Então, o primeiro passo é você começar pela construção dos seus cargos. Então, quem são as pessoas? Quais são as funções que essas pessoas executam?
Então, você faz uma lista de todas essas funções. A partir dessas atividades, né, que elas precisam executar, você vai abrir os seus POPs. Então, para cada uma das atividades, das funções que cada um possui, vai ter o seu POP ali. Então, por exemplo, o papel do vendedor é abordar o cliente. Só que a gente tem 4 canais de vendas diferentes. Então, você vai ter documentado as 4 formas diferentes de você abordar. Por telefone é uma forma, pelo WhatsApp é outra forma, presencialmente é outra forma, o corporativo é de uma forma diferente. Então, isso tem que estar escrito. Senão, cada um vai fazer o que acha que é interessante. Vai sair o café no final? Vai sair o café, mas cada um do seu jeito. E o que é você entregar, por exemplo, dentro de uma empresa, a excelência? É seguir dentro de um padrão, que você, que é o dono, acredita que é o ideal. Junto com as pessoas, às vezes tem um grande erro, né? Que é o consultor tentar fazer os POPs pela cabeça dele ou por aquilo que o gerente ou só a empresa faz. A operação no dia a dia é muito diferente. O tete-a-tete com o cliente. Então, você precisa envolver as pessoas para fazer a construção e quando você envolve, você tem mais resultado, porque ele vai querer seguir aquilo que ele construiu. Quando é uma coisa que foi criada e ele recebe, a probabilidade daquilo não funcionar é altíssima. Então, quanto mais você envolver a equipe na construção dos processos, você ganha, que é a questão da força invisível. Você tem que envolver as pessoas, você tem que envolver o seu time na construção. Entendi. Aí isso aí também você vai conseguir fazer o PDCA, né? Que você padronizando, você pode ir aprimorando, né? Com certeza. Tá. Assim, numa empresa, vamos supor que você pega uma empresa aí com 10 funcionários. Um exemplo, por exemplo, de construção civil. Né? Quanto tempo que demora, mais ou menos, para implantar isso aí, esses processos? Hoje, o programa, né, que eu executo dentro das empresas, ele leva 1 ano. Então, ele é faseado. Então, tem várias partes. Então, vai ter a parte do planejamento de cargos, de salários, de funções, de POPs, de acordo com o objetivo dele. Por exemplo, é criar o programa de reconhecimento do meu time de vendas, porque vendedor, ele precisa respirar recompensa. Quem faz o resultado, o desempenho que você está buscando, ele precisa ser recompensado. Aquele cara, ele precisa receber um diferencial para você manter aquilo dali, estimular ele a fazer mais. Então, para cada empresa tem esse processo e a média é de 1 ano hoje. Principalmente envolvendo a equipe. 1 ano até que não está tão... Você falou 5, eu até assustei. Porque eu já tive que falar assim, para você implantar uma cultura na empresa, para você colocar os processos dentro dela, mapear todos os processos, né? Fazer essa organização toda, cargos e salários, né? Demora mais ou menos uns 5 anos. Né? Agora, qual foi o pior desafio, assim, coisa engraçada que aconteceu dentro de empresa? Conta alguma curiosidade aí, que você esbarrou com alguma figura? Desafio? Olha, você fez uma boa pergunta. Sempre tem. O banco tem edição, né? Desafio. Olha, eu tenho alguns coaches que são desafiadores. São pessoas que são desafiadoras, né? Por exemplo... Coaches? Coaches. O que é coaches? Então, existe o paciente, existe o cliente, existe o coach. Entendi. Coaches que têm o perfil executor são perfis que são explosivos, são perfis extremamente diretos, rudes, ou grosso, né, na forma de falar. É isso aí. E eu tenho, assim, a maioria, e como eu posso dizer, parece que eu atraio essas pessoas para mim, sabe? Então, eu tenho vários hoje que têm esse perfil. E é engraçado que quando você tira a pessoa dentro do ambiente da empresa, ela muda completamente num ambiente neutro. Porque eu crio um ambiente de segurança, né? Ele pode ser quem ele é, a pessoa se torna... Parece que é uma criança. Né? Eu consigo tocar as emoções. Mas no caso era dono ou era diretor, gerente? São donos. Donos, né? Normalmente são donos. E esse em específico, eu tive uma sessão com ele
que ele estava com burnout, né? Tava ali junto com a terapeuta, junto comigo, dentro de um momento muito intenso de trabalho, mas no final do ano. E eu apliquei uma ferramenta simples, né? E eu falei assim, olha, o seu problema hoje está na sua área emocional, você precisa cuidar dos seus relacionamentos. Nossa, pra quê? Ele explodiu comigo de uma forma que nunca na minha vida tinha. Foi o dedo na ferida mesmo. Foi o buraco, é o buraco emocional que ele tem hoje, né? Que ele não me escute. E ele veio pra cima de mim, ele nem lembra disso. Ele veio pra cima de mim, ele me encarou e ele falou que o problema dele não era aquele. E eu falei, o seu problema é esse, sim. E por dentro eu tava assim, um homem enorme, grandão, partiu pra cima de mim, gritando, né? Então, essa foi uma situação rara de acontecer. Acho que foi a única vez que isso aconteceu. Que eu acertei um ponto que era a famosa janela de Johari, né? Que a gente deixa ela escurinha ali, que eu não quero lidar com ela. Que foi, assim, desafiadora. Pensando hoje dentro de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, eu tive um gestor, eu era de uma grande construtora, a maior construtora da América Latina. Eu era treinadora aqui de Brasília, de Palmas e auditora do Nordeste. E teve, né, nesse processo, fiquei durante 5 anos nessa empresa, trabalhando com desenvolvimento de pessoas, e ele me perguntou assim, o que você quer? Eu falei assim, olha, eu quero tirar o nome da nossa empresa hoje, do ranking nacional que a gente está, da lama, que eu estava em último lugar, estava em 28º, e aquilo me incomodou muito. Mas em qual ranking? Que ranking que era esse? Era o ranking nacional de treinadores. Então, pelo BSC, que é a forma como a gente era avaliado, né? Eu estava em último e eu tinha praticamente chegado na empresa, eu estava lá, né? Como lanterninha. Brasília era o elefante branco. E eu falei assim, eu quero sair dali, eu quero chegar em primeiro lugar. Não importa o tempo que vai demorar, mas eu quero estar lá em cima. E ele falou, eu vou te ajudar. Era o gestor, né? Foi o melhor gestor que eu já tive em toda a minha vida. E a gente trabalhou durante 2 anos em cima dessa meta, mas não foi só eu. Para eu poder chegar até o primeiro lugar, todo o time, que eram mais de 120 pessoas, tinha que estar muito focado, sabe, no objetivo. E levou 2 anos. Esse foi o maior desafio, assim. Mais longo também que eu já passei. Mas como é que vocês são medidos, assim, nesse ranking? Por custo, por resultado, por venda, né? Na época era venda de imóveis. Então, a gente tinha um produto que era o elefante branco do Brasil inteiro, que não saía. Então, teve que vir um gestor para poder mudar todas as estratégias ali de marketing, de venda, de utilização das mídias, né? A equipe tinha que ser dimensionada de uma forma diferente. Era 60, a gente tinha um desafio de chegar a mais de 120 pessoas. E Isso dos corretores, isso de corretores. E ele caiu para dentro da operação, fez recrutamento e seleção comigo por mais de 1 mês. Ele ficava exaurido, né? Mas ele falou assim, a gente vai colocar essa quantidade de pessoas aqui dentro desse tempo que a gente traçou. E a gente colocou a quantidade. Então, era uma equipe gigantesca. Eu me dividia entre Taguatinga e Valparaíso para poder dar treinamento, fazer a parte de recrutamento e seleção, treinamento e acompanhamento do funil de vendas, né? Que aí você treina o básico, na semana seguinte você verifica ali quais foram as dificuldades que a equipe teve, né? E cria pockets, né? São treinamentos para poder sanar determinado ponto do funil de vendas. Ah, tá com dificuldade na conversão para visita, ou da visita para documentação. Então, tinha que analisar 1 a 1 desses 120, entender e colocar em turmas para poder resolver de forma pontual. Não precisava colocar a mesma pessoa que estava com dificuldade em fechamento com aquela que estava com dificuldade em converter o cliente por ligação, sabe? Então, esse foi o maior desafio. E aí eu estava pau a pau com São Paulo, que era uma multiplicadora também, amiga minha,
Multiplicador? Que é o treinador, né, dessa empresa. Então, a gente estava muito perto ali do ranking de bater. A gente já tinha ultrapassado 100% e a gente fechou com 123%. Aí eu ganhei 2 metas, a do semestre e a do ano. Então, acho que esse foi o maior desafio, conseguir unir toda uma equipe de corretores, toda uma equipe de gerentes, treinar esse pessoal de uma forma massiva. Era muito treinamento, assim, era treinamento numa semana inteira para os novatos, na semana seguinte era pockets para todo mundo. Tá, deixa eu te perguntar. Você falou que esse seu gestor era um excelente gestor, Isso. Né? Que característica que ele tinha? O que a pessoa tem que ter de característica para ser um excelente gestor? Olha, ele em específico, ele tinha um perfil de execução altíssimo. Então, ele era um touro, né? E ele se envolvia no processo, isso encantava todo mundo. Então, ele ia para a operação, ele atendia junto com os corretores, ele dava bronca nos gerentes e, ao mesmo tempo, ele criava estratégias, ele era parceiro, não era aquele simplesmente, vai lá e faz isso daqui. Ele estava junto, né? Desgastava muito ele, mas ele tinha muita energia. E é uma característica desse perfil, né? Uma energia altíssima. Um dos livros que eu já li a respeito de análise comportamental, ele fala a respeito, né? Se você quer reconstruir uma empresa, busque um perfil executor para poder reconstruir. Ele vai ter essa energia necessária para refazer uma empresa inteira. Vai ter mortos e feridos no meio do caminho. É uma quimioterapia, né? Você tem que curar uma coisa forte, você tem que usar um remédio forte, né? Exato. Mas aí depois tem que sair consertando o estrago que ele deixou? Nossa, eu lembro de uma reunião que ele fez, que ele acabou com o time de gerentes. E eu peguei a mania dele, que ele batia nas coisas, né? Ele batia na mesa, ele batia na parede. E eu acabei pegando isso, de ficar batendo, sem perceber, né? Porque a maior força de um líder para ensinar é o quê? É o exemplo, né? Uhum. Então, essa forma de gerir dele marcou toda a equipe que fez parte da gestão da época. Todo mundo tem ele como uma referência de execução. Então, ele veio realmente para poder resolver o problema, ele resolveu. Colocou aquele elefante branco para acabar. Vendeu todas as unidades. Tá. Nesse processo que você tem na sua empresa de seleção, você identifica psicopata? Não, a gente não consegue identificar o psicopata. É engraçado, acho que todo psicopata tinha que ter tatuado psicopata na testa. Aqui assim, pra gente se defender, né? É verdade. Então não existe nenhum teste assim dentro de seleção para identificar se o rapaz é psicopata ou não? Se é uma pessoa maluca para você não contratar. Não tem. Se a pessoa, vamos supor, eu quero contratar uma pessoa, mas me livre dos mau caráteres. Olha, dentro do processo a gente tem várias etapas para a gente tentar se afastar desse tipo de pessoa, né? Que é mau caráter ou que não traz resultado para a empresa. Então, hoje a gente trabalha com o briefing, que ele é muito importante, que é entender o que você está buscando, as dificuldades que você já passou com os anteriores, para a gente ser o mais assertivo possível, tanto na comunicação nas redes sociais, nos ambientes pagos e não pagos, quanto no momento da entrevista. Vocês vasculham a rede social da pessoa também? A gente vasculha também a rede social. Tem gente que se mostra, assim, impecável na frente, né, ali do entrevistador. Mas quando a gente vai mexer nas redes sociais, é uma pessoa que tá demais na balada e precisa, por exemplo, tá muito cedo, né, às 8 horas, ou às vezes até um pouco mais cedo que isso. E aí dá várias desculpas. Então, tem, inclusive, empreendedores que pede pra gente, assim, olha, se for uma pessoa, dependendo do tipo de roupa que usa, não quero. Se for uma pessoa que nas redes sociais apresenta que está embalada à noite, bebendo, também não quero. Então, eles falam o que quer, o que não quer, e a gente busca encontrar essas evidências nas redes sociais. É engraçado, porque rede social o pessoal fala que é tudo falso, né? É igual uma brincadeira que tem, assim, que é... Uma vez eu vi um quadradinho que eu achei muito engraçado, que é assim, a mesma pessoa, né? Fulano, o cliente no Instagram.
Aí tá lá na praia, tudo bonitinho, né? O cliente lá no Facebook. Aí tá lá numa montanha, num lugar bonito e tal. O cliente no TikTok, aí tá lá numa balada. O cliente pedindo orçamento de imóvel planejado, aí tem a foto do mendigo. São os personagens, né? Os personagens. Tá, mas interessantíssimo mesmo, viu? Eu achei muito interessante isso aí. Agora, assim, na prática, como é que a gente consegue, assim, a gente sendo leigo, usar isso no dia a dia? Vamos supor, porque o podcast aqui, além de ter assuntos interessantes, que é o que a gente está conversando aqui agora, também é um pouco direcionado assim, não, é direcionado, né, para os arquitetos, né? Para tratar com os clientes. Para os clientes. Eu sou arquiteto, recebi um cliente. Será que eu consegui mapear se ele é um desses aí, eu já posso mudar o tratamento com eles? Como é que é? Olha, quando a gente entende bem dos perfis, você consegue na comunicação detectar. Por exemplo, um perfil que é executor, ele é extremamente direto, objetivo. Então, a sua comunicação precisa estar adaptada. Ser vendedor, independente da profissão que seja, você pode ser um advogado. Você tem que ser um camaleão. Você tem que se adaptar à pessoa que está ali na frente. Você tem que gerar conexão, rapport, proximidade com ele. Entender a dor dele. Aí eu vou para a venda. Na venda, eu preciso ser o cara que precisa vender o serviço ou o produto que você tem para sanar a dor do seu cliente. Então, quanto mais você ter um roteiro específico ou fazer as perguntas certas para entender as necessidades, os desejos dele, melhor. Um perfil executor precisa ser mais direto e objetivo. Um comunicador, ele gosta de ouvir histórias. E ele quer encontrar um ouvido, né? Literalmente. Para poder ouvir as histórias que ele tem para contar. Que às vezes não tem nada a ver com aquele momento ali que você está. De uma forma mais informal. Já um perfil planejador é um perfil mais introspectivo. Então, a forma de você falar não pode ser numa história. Tem que ter uma sequência. Um perfil analítico, você precisa dar dados, fatos, né? Você tem que comprovar e trazer credibilidade, trazer confiança para ele. Não que os outros não precisem, mas cada um vai te pedir uma comunicação diferente. São 4 tipos de comunicação. Uma mais rápida e objetiva, uma onde você traz uma história e tem que ser envolvente e extrovertido. O outro, você precisa de uma organização e um planejamento, né? E o outro, ele vai precisar de dados. Tipo, ele sempre vai vir assim, ó, com um olhar de lado. Eu já tive cliente assim, com olhar de lado. Assim. Assim, será que você vai entregar isso no prazo que você está falando? Tipo, para quem que você já trabalhou? Quais foram as empresas, né? Ou as casas que você já fez? Me comprova que isso tudo é real. Então, para cada um é um jeito. É engraçado que eu pensava que esse que comprova tudo era o dominante. O dominante? Não. Ele quer rapidez, agilidade. Entendi. E se você não entregar, ele vai para cima do seu pescoço. E que pista que essa pessoa deixa no ar para eu saber se ela é qual desses 4 que ela é? Assim, entrou no meu escritório. Olha, perfil executor, né? São os famosos machos alfa, né? A forma dele pisar é mais firme, eles têm uma tendência... Independente de ser mulher também, né? Mulher também faz isso, é a posição do super-herói, né? Tem a tendência a colocar a mão na cintura, tem a forma de olhar para a pessoa mais direto, o queixo é muito erguido, é uma pessoa, ela mostra muita confiança na expressão corporal dela. O comunicador, ele é muito simpático, ele tá sorrindo para todo mundo, né? Ele tá contando uma história, ele é muito extrovertido, de forma aleatória. O perfil planejador, ele é considerado Miss Simpatia, mas não espere dele ele fazer muitas perguntas, sabe? Você tem que cavar mais conversa, assim como o perfil analista. O analista é aquele perfil de pessoa extremamente fechado, que você que vai ter que falar e para você conseguir arrancar alguma coisa dele, você tem que fazer perguntas. Senão ele vai continuar caladinho ali. Conseguiu identificar? Eu acho que isso aí é uma habilidade que a gente que trata com gente tem que ter, né? Todo mundo tinha que ter esse treinamento. Dessas, não sei se eu posso falar assim, imersões que você faz nas empresas, poder conhecer a empresa, né, ver como é que está o funcionamento. Já teve alguma vez que você olhou e falou assim, não, para essa empresa funcionar eu vou ter que tirar aquele cara ali. Ele é tóxico, ele está estragando a empresa. Já aconteceu isso com você alguma vez? Com certeza, com certeza. O que é tóxico para a empresa? É aquela pessoa que não faz.
Ela foi contratada para poder executar uma atividade e ela não te entrega o desempenho. E eu atendo muitos casais, né? E é uma grande dificuldade das empresas que têm ali os cônjuges assim, caramba, como que eu vou lidar com o meu marido dentro do trabalho? Como eu vou lidar com a minha esposa dentro do trabalho? E como lidar com isso em casa? Porque você acaba levando, né? Eles acabam levando o assunto pessoal para dentro do profissional e vira aquela bagunça. E o que eu falo para eles vale para todo mundo. Quando você entra dentro de uma empresa e você é contratada para você gerar um resultado. Então, a pessoa tem que ter clareza e o líder também precisa ter essa clareza. Você foi contratado para quê? Então, sou do RH, eu tenho que contratar pessoas, eu sou do treinamento, então eu tenho que treinar essas pessoas em determinado ponto. Eu sou uma recepcionista, eu tenho que recepcionar bem os meus clientes. Não vou querer uma recepcionista que fica atrás do balcão mexendo no celular sentada. Então, a clareza do funcionário e também do gestor ali, do gerente ou supervisor, para poder fazer as cobranças e os direcionamentos necessários. Um dos pontos da ferramenta é você saber como dar feedback, inclusive. Para cada perfil, você tem que dar um feedback de uma forma diferente, porque cada um exige uma comunicação diferenciada, sabe? Então, isso é gerente que não consegue dar feedback, é um problema. Dentro da liderança situacional, faz parte da sua liderança você saber dar feedback. Positivo e negativo, corretivo, né? Faz parte da liderança você treinar o seu funcionário para ele poder executar bem a atividade. Você não pode ser refém do mercado, por exemplo, você não achar a pessoa ideal. Não, você forma aquela pessoa, você tem que ter a habilidade de treinar pessoas, transmitir seu conhecimento, tem que ter a habilidade de comunicação, tem que saber delegar. Você não pode ter a mentalidade pequena de, poxa, eu não posso ter líderes, né? O líder ele tem que vir pronto do mercado. Não, você pode desenvolver esses líderes como? Delegando e acompanhando as atividades. Então, existem habilidades que são ensinadas. Todo mundo tem a capacidade de aprender, só que nem todo mundo decide aprender. Fica preso nas suas próprias crenças, nas suas próprias verdades e não batalha para poder romper isso. Por exemplo, o confronto, é necessário o confronto, não é afrontar a pessoa. O confronto é necessário para você romper, para você crescer e para você desenvolver a sua equipe. E tem gente como, por exemplo, o perfil planejador, ele tem dificuldade. Como é que é esse confronto? O que é esse confronto? Quando você não gera um resultado, você precisa confrontar a pessoa. Então, beleza. Eu tenho uma equipe de 10 vendedores. Desses 10 vendedores, apenas 20% performaram. O que eu tenho que fazer com 80% desse time? Eu tenho que confrontar eles. O que aconteceu? Aonde está o erro? Normalmente está no líder, né? Que ele não fez o trabalho dele certinho. Então, eu tenho que confrontar com relação a todas as etapas de treinamento, o que ele está deixando de fazer, por que ele não executou. Então, eu preciso confrontar. E aí, esse momento de desconforto, de você ter que falar com ele a respeito daquilo que ele não está fazendo, tem muito líder que não gosta e não faz. Então, um dos pontos que eu levo para todas as empresas é instalar a cultura do feedback. Que é você acompanhar todo o processo e toda a sua equipe. Senão, você não vai ter o desempenho que você está almejando. Não, legal. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? O cachorro é a cara do dono. Então, se você tiver o dinheiro para treinar uma única pessoa na sua empresa, treine o chefe. Você tem que quem tem que ter a mudança tem que partir de cima. Mas e esse tipo de pessoa aí que não aceita a mudança, que não tem coração ensinável, tem alguma técnica? Olha, dentro hoje das empresas, a última opção é a demissão. Então, a gente tenta de todas as formas ativar aquela pessoa. De forma direta, indireta, com coaching, com outras abordagens. Se dentro de um período de 3 meses aquela pessoa não performar, a gente indica a substituição. Tata, a gente falou muito aí de líder, falou de vendedor,
Mas as empresas são feitas de vários níveis também, né? Tem a parte operacional, tem a parte de produção e tal. Dentro de empresa, na parte de produção, a gente tem muito problema com funcionário chegando atrasado, com funcionário matando trabalho, é aquele atestadeiro profissional, né? Como é que chama mesmo a pessoa que dá muito atestado e tem um nome, não tem? Que dá muito atestado? É, aquele funcionário que dá muito atestado e chega atrasado. Deve ser o errado, né? Que tá ali. Não, mas tem um nome. Acho que o Roberto me falou. Tem uma para você diminuir não sei o que lá na sua empresa. Tem um nome. A taxa de absenteísmo. Absenteísmo. Tem como pegar uma pessoa, eu não sei nem se existe esse verbo, esse adjetivo, absenteísta. Não sei se estou falando adjetivo mesmo, eu sou péssimo em português. E modificar essa pessoa, melhorar, ou aquilo ali é da pessoa? Então, depende, né? O atestado, a falta são sintomas. Tem alguma coisa errada. Então, eu já tive uma empresa esse ano, onde a taxa de atestado, a taxa de chegar atrasado, de querer ir embora mais cedo, era altíssima. Os treinamentos, a parte de recrutamento e seleção foi contratada, nossa empresa foi contratada, mas a galera não ficava. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso entender melhor. Então, pega uma consultora, coloca lá dentro, vamos entender o que está acontecendo. E aí, a partir disso, a gente gera um diagnóstico e dá sugestões de melhoria internamente. Normalmente, a gestão que não faz acompanhamento, gestão que não dá feedback. Assim como a criança precisa do não, o funcionário ele precisa também saber limites, regras e ser acompanhado. Ele necessita do feedback. O feedback é quase que um elogio, né? Ele aumenta ali a energia da pessoa. Você sabendo dar até o negativo, ele aumenta a energia. Então, se você não tem gestão, a probabilidade disso acontecer é alta. E o outro ponto é você ter contratado a pessoa errada. Recentemente, uma empresa, um ramo totalmente diferente, né, que é da área de restaurantes, me contratou e falou assim, Tata, olha, não aguento mais, todo funcionário dessa categoria bebe muito, falta muito, fuma muito. Eu falei, é mesmo? Tipo, nunca tinha acontecido isso. Eu falei, vamos entender, né? E foi super divertido o recrutamento e seleção, porque era gente com cabelo verde, cheio de tatuagem, mas como não era contato com o público, não tinha problema nenhum esses pontos, sabe? Então, aonde que a gente encontra as pessoas certas? E é o que a gente busca e que a gente fala para os nossos clientes, né? O que a gente faz quando vocês recrutam, contrata a gente para a parte de recrutamento e seleção? É buscar o talento certo para a vaga certa. Então, se é da área de gastronomia, se é da área de cozinha, vamos em todas as escolas de gastronomia hoje da nossa região. Vamos em todas as faculdades, falar com a coordenação dos cursos. Eu quero conhecer todos os coordenadores, os professores. Eu quero que a minha comunicação, que a gente fez o briefing lá atrás, entre em contato com essa galera. E aí, a partir disso, tem a entrevista, tem o briefing, tem o agendamento, a triagem, né? Na entrevista, eu tenho o primeiro contato ali com o meu candidato. Uma das nossas hunters, né, que é das nossas recruiters, ela falou assim, Tata, esse pessoal é tão diferente. Teve gente que estava fazendo a entrevista deitado numa rede. No meio da entrevista saiu e não voltou mais. Outra estava com o nariz escorrendo. Eu falei, meu Deus, esse pessoal que faz a nossa comida no dia a dia, gente. Tudo muito largado. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar a dinâmica. Eu adoro dinâmica em processo seletivo. Vamos adicionar a dinâmica. Vamos fazer em volume, manda, né, o pessoal médio para alta performance que você achou aí dentro das entrevistas e vamos colocar na dinâmica. Renato, foi incrível. A habilidade de comunicação, ela sobressai as pessoas. E para essa vaga em específico, eu apliquei 2 dinâmicas para verificação de liderança e de comunicação, como que eles se saíam liderando um time e se comunicando em equipe. E quem foi contratado... Era só uma vaga, né? Acabou sendo 2, eles fecharam 2 por conta da performance dos 2. Teve uma que perguntava para quem era muito calado. Fala a sua opinião.
Tipo assim, me fala um pouquinho, né? O que você tá achando que estava muito calado. E era uma das pessoas que estava calado, que tinha maior habilidade técnica, que tinha estudado no exterior, que tinha morado na Europa, enfim, mas calado. Zero comunicação. Falei, poxa, como é que você vai fazer a gestão de uma equipe se você não se comunicar? Se você não verbalizar, se você não ouvir o que o seu time tem para dizer e você dar a direção. Aí... No caso, o cargo lá era um cargo de liderança. De liderança. Então, a parte técnica naquela hora não valia nada, porque... Naquele momento, não. Eu precisava identificar pessoas que eram proativas e que sabiam trabalhar em equipe. Uma vez eu li um livro, eu não lembro mais o nome do livro, mas ele falava assim, que com 36 anos, nos Estados Unidos, a pessoa ou era demitida e virava consultor, ou virava diretor. Porque quando a gente é jovem, a gente troca o que a gente tem pelo que a gente não tem. E quando a gente é velho, é a mesma coisa. Por exemplo, quando você é jovem, você tem tempo e saúde. Você troca aquilo por dinheiro, né? Você tem tempo, saúde, convivência, você troca. Quando você fica mais velho, você começa a trocar seu dinheiro por convivência com a família, por saúde, por tempo para você. Então, por isso, naquela hora, a pessoa já começa a querer meio que, entre aspas, se aposentar, vamos dizer assim. E também a pessoa mais jovem, ela vai trabalhar pela metade do valor durante o dobro do tempo de você com 36 anos. Você viu isso aí acontecer alguma vez? É verdade isso aí? Olha, o que eu vejo hoje no mercado, quem é um gestor que vai tendo uma grande performance, a tendência dele é sair da empresa e abrir a própria empresa dele. Esse gestor que eu te comentei, ele abriu a empresa dele, de construção civil. Então, quem é muito bom acaba saindo, porque ele entende como é que é o processo, ele entende como que lida com pessoas, ele entende ali de resultados. Poxa, se eu estou fazendo para a empresa, eu consigo fazer para mim também. Então, ele acaba saindo e se tornando ali um empreendedor. Agora, como consultor, eu não tive experiência de ter contato com outros consultores, mas com pessoas que se tornaram donos de empresa. Olha só, o mundo tem mudado muito, o comportamento, as pessoas têm mudado muito, assim, na última década, nas últimas 2 décadas, né? E a gente está sempre reclamando dessa turma, geração perdida e tal, esse pessoal quer trabalhar pouco, esse pessoal não tem mais ambição, não glamoriza o trabalho, né? Porque tipo, nos anos 60 a pessoa tinha que trabalhar até morrer. Isso aí foi mudando, nos anos 70 outra coisa, a pessoa ficava na empresa, nos anos 80 a pessoa queria ficar pulando de empresa em empresa. Se a gente vê até em filme, você vê um filme dos anos 60, tá a esposa cuidando, o cara trabalha para morrer. Você vê filme anos 70 do outro jeito, anos 80 do outro jeito. E hoje o pessoal quer ser tudo. Essa semana eu sou youtuber, outra semana que vem eu sou DJ, no outro eu sou ecologista, no outro eu sou paleontólogo, sou arqueólogo. Como é que você está refletindo, menina, assim, na contratação das pessoas? Porque ninguém está fincando raiz mais. O que tem que fazer para segurar essa turma? Como é que a gente se vira nessa situação atual? Essa galera mais nova que está chegando, eu acho um barato, porque eles têm um conhecimento, né, de rede social, de ferramentas, de inteligência artificial, que, por exemplo, eu não tenho. Então, sempre tem uma novidade lá dentro da minha empresa, né? E das empresas que a gente trabalha também. Mas, assim, o que a gente faz? O que o gestor deixa de fazer que acaba perdendo essa galera? Eles precisam de dinamismo, sabe? Eles precisam de energia dentro do ambiente. Se for uma coisa enfadonha, a probabilidade dele sair e buscar uma outra coisa, porque ele está na fase de descoberta. Hoje tem tantas opções, né, para a gente poder fazer. O Pedro Bial, é antigo isso, tá? Pedro Bial, ele tinha o filtro solar, não sei se você lembra, que ele falava assim, olha, os quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem o que querem fazer da vida. Então, eu acredito que é uma constante evolução. Eu comecei como publicitária, fui para o marketing, do marketing fui para recursos humanos. Dentro de recursos humanos, me enveredei ali para treinamento até chegar em coach de desenvolvimento. Então, a gente vai se descobrindo ao longo do caminho. E você, como gestor, ter a possibilidade de ter essa galera no início na mão, de você encantar elas com resultado, com as ferramentas certas, eu acho uma grande oportunidade de evolução da nossa sociedade, de verdade.
Só que muitos gestores não estão preparados e não têm essa visão de que ele está formando a pessoa para a vida dele, que está formando a pessoa para poder gerar resultados. O que eu ensino hoje dentro das empresas, eu sempre falo, olha, o que você está aprendendo aqui, você pode levar para a sua vida. Aprender a dar um feedback, você está aprendendo a se comunicar com seu filho, com a sua esposa, né? Gerar um resultado dentro da empresa, você está ensinando a como ter desempenho, organização dentro da sua família. A sua família também precisa ter organização financeira. Então, nós somos um retrato dentro do trabalho. Assim como a dinâmica, ela me mostra um retrato de quem é a pessoa, no trabalho, no dia a dia, ela me mostra como ela é em casa. Então, se você consegue consertar ou ajudar aquela pessoa a endireitar as veredas dela, você está ajudando ela em casa também. Uhum. O que eu falo para meus funcionários é assim, o tanto que você for bom para você, você é bom para mim. E outro combinado que eu faço também é, se tiver bom para mim e não tiver bom para você, você não vai querer. Agora, se tiver bom para você e não tiver bom para mim, eu não vou querer. Tem que ser bom para todo mundo. E as pessoas, às vezes, pensam que não existe o jogo do ganha-ganha, né? Que, às vezes, a mídia passa... Por exemplo, tem os estereótipos. O estereótipo do empresário, que ele é o capitalista ganancioso, que pisa em todo mundo. Tem o estereótipo do vendedor, que ele é o picareta, que vai te passar a perna e tal, né? E, no final das contas, quando a gente vai ver, não tem nada disso, né? É lógico que existe em toda profissão. Existe uma profissional, existe esse tipo de coisa também, né? Tatá, olha só, o Robério, ele trabalha com corretagem de imóveis também, né? Ele é diretor de RH. Ele é diretor de RH. É o que a gente vê, eu trabalhava em construtora, a gente vê que é muito diferente a engenharia da parte comercial. Né? A engenharia tá todo mundo ali sisudo, tá? O pessoal do comercial já é tudo malucão. No comercial tem mais os Is, né? Os influencers. Influenciador? Influentes e dominantes. No comercial também é dominante? Influente e dominante. Mas tem que ter um pouquinho de organização também, né? O gestor que traz essa organização. O gestor que traz. É o gestor que traz. Uhum. E como é que será que a gente pode trazer? Porque o que eu percebo também? Na arquitetura, tem arquiteto que tem sucesso e mal sabe conversar. E tem arquiteto que tem sucesso porque comunica. Né? Parece até que não existe assim uma receita do bolo, né? Não existe uma receita de sucesso. O que existe é resultado. Sua empresa está dando resultado? Então, vamos expandir o seu modus operandi. Uhum. Tem alguma coisa que não está dando resultado? Vamos identificar o que é e vamos ajustar o que precisa ser ajustado. E dá para ajustar mesmo? Dá para ajustar. Por exemplo... Assim, uma empresa pequena, porque quando você tem uma empresa grande, você vai pegar aquela coisa diluída e vai olhar os números, né? Uhum. Agora, vamos supor, uma empresa com 3 funcionários. Uhum. Dá para trabalhar isso também? Dá, independente da quantidade de pessoas. Pode ser uma pessoa, né? Pode ser, por exemplo, um cabeleireiro que não está conseguindo ter uma boa performance. Tá, vamos entender o que você está fazendo e vamos entender o que você não está fazendo. Hoje não tem para onde as pessoas correrem, a não ser as redes sociais. É a sua vitrine hoje. Uhum. Então, você tem que fazer um bom trabalho ali de divulgação das modelos, das clientes que você faz, do antes e depois. Você tem que mostrar conteúdo, que você tem propriedade naquilo que você está falando. Você tem que transmitir confiança. E quanto mais proximidade, né, você tiver com o cliente ou a pessoa que está te assistindo ali no Instagram, melhor. Ela vai... teve uma que me ligou esses dias e falou assim, nossa, eu estava ali namorando você. Ela, não, eu não estava namorando, desculpa, eu falei a palavra errada. Mas eu estava ali vendo seus vídeos, o que você estava falando, e tem a ver com o que eu estou fazendo hoje. Então, eu acredito que hoje a grande habilidade do momento é você saber se comunicar. Saber mostrar aquilo que você vende nas redes sociais, que é a sua vitrine. Antigamente era ali o shopping, né? Uhum. Você passava ali, tinha a vitrine. Hoje não, a sua vitrine é o Instagram. Hoje a pessoa passa na frente da vitrine olhando o celular, né? Exato. Tipo assim, deixa eu ver se tem aqui na Beleza na Web, se vende isso daqui ou se em outro local. Antigamente a gente ficava com vergonha. Já chega na loja, abrindo o celular, vê o preço aqui do produto, né? E questiona ainda. Não, aqui é mais barato. Eu consigo desconto para pegar aqui. É isso. Não, bacana, Tatá. Olha, e esse assunto de humanas, assim, ele não tem fim, né?
Você falou também a questão de família, lidar com filhos e tal, isso aí tudo influencia, né? Que dica que você dá? Porque hoje está todo mundo tendo um pouquinho de dificuldade. A gente fica falando assim, essas crianças de hoje são diferentes. Eu acho que não são. Não teve alguma coisa que aconteceu que mudou a composição genética de ninguém. Para mim, a culpa, entre aspas, é da última geração de pais. Super protetor, né? Coloca assim muito dos sonhos em cima do filho, não sei, uma coisa mais ou menos assim. Mas vale a pena você identificar se o seu filho ele é um desses perfis aí para poder saber lidar com ele também? Com certeza, com certeza. Um dos meus professores, né, ele tem 3 filhos, assim como você, e ele falou assim, olha, está faltando só um para poder complementar os 4 perfis. Tem a que é perfil executor, tem a outra que é comunicadora, que ela é mais emotiva. Quanto mais você conhecer do ser humano, mais você conseguir se conectar com ele, entender. Eu acho que esse é uma grande chave, né, para qualquer profissão. Você entender o que o outro está pensando, sentir a dor dele, fazer um rapport de alma, né? No coaching se trabalha muito isso, você conseguir se conectar profundamente com a pessoa. Quanto mais isso acontecer, vai ser melhor para os dois. Então, eu nunca tive na minha trajetória toda contato com crianças. Eu fui a caçula da família inteira. Então, quando veio a Amora, para mim foi tudo muito novo. E o que eu tenho percebido agora, ela está chegando com 3 aninhos, né? Quando acontece algo diferente na rua, quando acontece algo diferente no berçário que ela fica, acontece uma mudança de comportamento. Mas ela ainda não consegue verbalizar tudo, né, para mim. Então eu vou direto na fonte, olha, tem alguma coisa que está acontecendo, aí eu vou questionar, vou perguntar o que pode ser, com a diretora, com as professoras, para entender essa mudança de comportamento. Falei, bom, se tem uma mudança de comportamento, eu tenho que agir. É a mesma coisa dentro do trabalho, né? Se o meu funcionário está faltando, está chegando muito atrasado, eu vou deixar isso, né, continuar? Não, eu tenho que chegar junto. Vamos lá, o que está acontecendo? Eu tenho que conversar. E para eu acho que assim, eu tô na fase do bebê ainda, né? Até 3 anos é o bebê. Então, até para dar feedback para minha filha, eu busco ficar na mesma altura, explicar. Eu falo assim, gente, será que ela tá entendendo? Mas mesmo assim eu vou me comunicar com ela. Falo assim, olha, filha, não pode fazer isso. O horário de assistir o desenho é de tal a tal hora. Agora é o horário de dormir, agora é o horário... Tudo tem, né, as regras. Aí você já identificou qual a característica dela já? Já conseguiu? Sabe o que é interessante? Ela tem uma mistura minha com a do Roberto. Então, eu sou mais séria, meu perfil é analista com executor, e ele tem um perfil mais comunicador com executor. Então, ela tem um momento que ela está extremamente extrovertida e brincando e mexendo com a gente, e de repente ela fecha. E esse perfil, ele é genético ou as coisas que você vive na sua vida que influenciam? O que influencia mais você ter esse perfil na fase adulta, por exemplo? Então, de acordo com a teoria, é de acordo com as pessoas que a gente teve contato na nossa infância, que a gente modela, né, os comportamentos, e ao longo da nossa história, a gente vai tendo as nossas preferências. Então, é uma mistura desses dois. Então, você vai perceber muito, assim, seu perfil comunicador. Eu vou te perguntar, Renato, quem hoje na sua família tem esse perfil, assim, mais extrovertido, comunicativo? Eu acho que ninguém. Ninguém. Normalmente tem uma raiz, tem um motivo. Tem uma raiz, né? Normalmente eu tenho que tem. descobrir. Não me vem à mente agora de primeira, não. Das pessoas que te criaram, né? Foi seu pai e sua mãe? Isso. Você acredita que os dois, qual é o tipo de perfil? Caramba, você sabe que eu nunca parei pra pensar, mas eu acho que comunicador não. Comunicador não é, são mais fechados? São. Entendi. Não é que é mais fechado, assim, porque eu que sou muito extrovertido, vamos dizer assim, né? E aquela coisa que você falou no começo também, tem momento que tem momento que não é. Eu sou extrovertido para muito, por exemplo, assim, a gente estava conversando até antes de começar a falar aqui, falando de você tinha falado para falado já para 7.000 pessoas, não é isso? 700. 700. Então, eu falei, olha, às vezes falar para uma é mais difícil. Por exemplo, eu toco guitarra. Eu acho que eu acharia mais fácil tocar para um público de 700 pessoas para um de 5. Mas de 5 eu não conheço, vamos dizer. Porque se você está vendo
o olho da pessoa, se ela cochicha alguma coisa com outra, você já viu o que é que ela falou? Acho que fica meio assim, né? Fica mais pessoal, não fica tão impessoal, né? Entendi. Assim, a parte de treinamento e desenvolvimento, eu era tímida, sempre fui muito tímida, né? Por conta da criação, meu pai militar, eu não podia sair, nem uma coisa muito restrita, assim, né? E com a faculdade, não tem para onde você correr. Eu falei assim, cara, eu não quero ser essa pessoa tímida, eu preciso romper isso. E eu me lembro o dia que eu decidi, falei assim, eu não aceito ser tímida. Era uma aula dessas que tem vários cursos, sabe? Que você vai encontrar todo tipo você vai encontrar advogado, né? Os outros cursos. Acho que era filosofia, não lembro. E aí eu tava com muita ansiedade, meu coração tava disparado, eu tinha que falar. Eu falei assim, eu vou com medo mesmo, eu vou falar, não tô nem aí, tá tudo certo. E foi toda vez que eu tinha que fazer alguma apresentação, eu me colocava na frente para poder fazer. Então, eu sempre me coloquei em situações onde aquilo me gerava desconforto. E hoje é uma das formas que eu faço com o meu time. Onde eu vejo que tem uma dificuldade, eu coloco as meninas, né, num ponto de desconforto para elas poderem romper. E dentro das empresas também. Outra coisa também que eu não quero deixar de perguntar. Quando eu falei com o Roberto, ele falou que geralmente as pessoas têm 2 perfis. Né? Tem um que domina mais e um outro. E quando a pessoa tá com 3, é porque ela tá doente. Não é doente o nome, não é doente. Tá estressada. Tá estressada, pode ser uma fase de estresse ou de mudança. Então, por exemplo, um vendedor, uma vendedora, um caso que aconteceu. Uma vendedora, ela foi para o cargo de gerência. Então, nessa fase de mudança da carreira dela, ela estava com 3 perfis. Porque estavam exigindo dela algo que ela não tinha. Então, ela estava num momento de estresse, de pressão, de ruptura. Não é doença. Não, é o seguinte, que eu tenho um negócio que eu chamo de botão vermelho. Né? Porque eu sou o gato e a águia. Eu entendo mais esse, eu não sou muito do disco, eu sou mais aquele dos animais, sabe? Mas na hora que aperto o botão vermelho, aí eu viro o tubarão. Porque assim, eu sempre estou convencendo, explicando, tentando colocar junto. Mas a hora que eu vejo assim, agora não tem jeito, me dá o remo aqui, eu que vou remar. Aí eu apertou o botão vermelho, aí eu viro o tubarão. Aí depois que eu resolvo o problema, eu relaxo de novo e volto para aquele meu outro perfil. Estado natural. O estado natural, que eu chamo de apertar o botão vermelho, sabe? E resolve. Só que aí depois, mas aí você sai quebrando algumas coisas. É aquele negócio que eu falei do D, né? De vez em quando ele sai, ele vem lá, resolve, faz aquele tratamento de choque ali, mas depois você tem que voltar consertando algumas coisas que ele deixou quebrado para trás, né? Os mortos e feridos no meio do caminho. Os mortos e feridos no meio do caminho. E essa mudança, por exemplo, lá na Solides tem um gráfico que ele fala sobre isso. Mas não são só com 2 perguntas que você descobre esses 3, não, né? Com essas 2 perguntas. Não preciso ver essas perguntas, não preciso saber quais são essas 2 perguntas. Ele mostra... a mesma pergunta? É uma pergunta... Não, é diferente, são perguntas diferentes. Eu abro lá e vão aparecer 2 perguntas só. Vai ter primeiro uma e você vai selecionar, né? Depois é uma pergunta, tipo assim, selecione 5 coisas mais, é tipo assim? É mais ou menos isso. Eu já fiz uma assim, ó, identifique aqui 4 frases que tem mais a ver com você. Uhum. Depois identifique 5 frases que tem mais a ver com você. Só que as vezes que eu fiz era uma pancada, muito. Não, é assim, cansativo. No máximo 7 minutos, no máximo 15 minutos. Se você demorar muito, assim, 15 minutos. Acho que 7. Tem gente que faz em 2 minutos, faz em 5. É super rápido. Então, um dos gráficos que ele me apresenta é a exigência do meio. Então, ele vai me mostrar como que é você naturalmente. Ele me mostra o quanto que o meio está exigindo de você, dentro da sua percepção, e mostra também o quanto que você está se adaptando ao que o meio está exigindo. Com base nisso, com base no seu objetivo, a gente vai começar a criar as metas. Então, por exemplo, meu objetivo é capacitar mais os meus funcionários, porque eles não estão entregando o que eu preciso. Mas eu não estou dispondo de tempo, eu não tenho paciência, né? A minha comunicação não é tão boa, eu não tenho os recursos necessários. Então, o que a gente precisa fazer para poder colocar isso em prática?
Então, se cria ali o plano de ação para poder atingir o objetivo. Mas disso tudo, o que você achou mais interessante? Olha, a gente sempre acha interessante aquilo que toca a gente, né? Por exemplo, no caso do perfil, eu não sei, sabe, se eu sou I, né? Mas o que eu achei interessante foi aquilo que eu já tinha até conversado com o Roberto no dia que eu fui lá, né? Que ele falou, o I precisa de reconhecimento, né? O I, ele é uma pessoa confiável, né? Foi o que ele falou, o I, ele é bastante confiável. E falou dos outros também, dos outros perfis, eu achei super interessante também. Mas é como eu te falei, eu sou acostumado mais com dos animais, que é um teste que eu até faço quando eu vou fazer entrevista com funcionários. Por quê? Eu tento sempre contratar uma pessoa que completa minhas incompetências. Porque depois de gente velho, a gente começa a ter a pirâmide de Maslow, né? Maslow. Você tenta estar ali no topozinho, você começa a ter mais aceitação, autoconhecimento, esse tipo de coisa. Que no começo, quando a gente é jovem, a gente nega tudo. Às vezes até por não saber, mas depois a gente fica mais velho, pô, eu sou bom nisso, sou ruim naquilo. Mas tá super interessante. Sabe, eu acho que eu queria até te fazer mais perguntas assim. Eu acho que a gente pode marcar uma segunda vez também. Na próxima vez traz o Robério. Tá? Que o Robério é uma figuraça. Ele é comunicador também. Pois é, ele é comunicador, gente. Ele é comunicador. Pois é, super interessante o Robério. Obrigado mesmo. Ó, e outra coisa, eu queria falar com você. Esse vídeo aqui na internet, ele pode ficar 100 anos, 200 anos, 300 anos. Se você puder deixar um recado, de acordo com a sua experiência de vida, né, ou que o seu coração mandar para as próximas gerações, o que você queria deixar de recado? Pode falar olhando para essa câmera aqui. De recado? Olha, se você quer ter sucesso em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você estiver, foque no resultado, foque na entrega. É esse o caminho, né? Independente do cargo, da função que você estiver. Foque no resultado. E diferencie-se, né? De todo mundo que estiver ali, faça algo novo, faça algo diferente, né? Tem ali o seu oceano azul para você poder nadar. É uma forma de você conseguir, né, rampar aí dentro da sua carreira. Obrigado, Tatá. Obrigada. Obrigado mesmo, e eu espero te receber aqui mais vezes, Muito tá? obrigada. Tá bom? Ó, e se você ficou até aqui, ajude o canal, dê uma voadeira com os 2 pés no peito do like, se inscreva e te vejo na próxima. Obrigado, abraço. Até lá. Tchau, tchau.